deixa eu escrever aqui, que são 3 livros que eu quero dar os autores para vocês. Estou lendo, você vê os detalhes, leio 2, 3 livros ao mesmo tempo, né? Senão não dá, tem que aproveitar tudo. Eu estou lendo um que... A pessoa não consegue fazer isso dessa técnica de olha, em uma determinada hora do dia, eu leio uma outra hora, na parte da tarde, eu já leio, já pego outro, à noite eu já pego outro. São 3 livros. São 3 livros. Eu marco, vou marcando e vou em frente. E são mais ou menos são semelhantes. 2 são a mesma linha, o outro não, mas de qualquer maneira, a vida eu acho que é interdisciplinar, né? Então tudo tem um contexto ligado ao outro. Esse que eu estou lendo chama-se Leigos em Quê? Subtítulo, uma abordagem histórica. É de um padre gaúcho, ele chama-se Antônio José de Almeida. Eu sou professora, né, de História da Igreja também, de Teologia, e esse assunto eu preciso estar sempre lendo. Eu estava nas Paulinas e dei de cara nesse livro, não conhecia. Aí eu sou assim, entro na livraria, aí vou lá, tô lá fuxicando, de repente bato com os olhos em algum, falei, esse. Realmente chegou ao meu coração o ponto que eu queria, esse livro chamado Leigos em Quê? Só para resumir, ele comenta uma introduçãozinha, para vocês saberem o que é, ele diz assim, ele foi certa vez lá no Paraná, ele tinha que ir ao encontro da CNBB, a CNBB marcou um encontro lá, no Paraná, sobre os leigos, as pessoas que na Igreja Católica não são religiosos. A Igreja Católica chama assim. E ele não sabia exatamente aonde era esse lugar onde ia ser essa reunião, E ele subiu a rua que ele tinha lá no nome da rua, mas a rua era longa e nada dele encontrar. Ele foi no estádio lá, não era. Saiu, foi no outro, ele viu muitas pessoas caminhando com livros debaixo do braço. Ele virou assim para eles e perguntou, vocês sabem onde é a reunião da CNBB sobre os leigos? Aí um grupo de umas 10 pessoas disse para ele, leigos em quê? Aí ele disse que caiu em si, naquele momento, para escrever e estudar o assunto sobre esse absurdo desse nome que na Igreja Católica chama de leigos. Quando a pessoa perguntou para ele, leigo em quê? Porque leigo, ele começa o livro, vai a Aurélio Buarque de Holanda, ele vai a 3 autores sobre leigo. Leigo significa o ignorante, o que não sabe nada. Então, por que chamar as pessoas que não estão vivendo em comunidade religiosa de leigos? Se na grande maioria essas pessoas são tão conhecedoras, no caso nosso de teologia, do que os outros. Então ele faz um trabalho que chama uma abordagem histórica, que aí para desenvolver esse tema ele vai lá nas origens do cristianismo para saber como começou essa palavra, como se desenvolveu. Muito interessante. Na verdade é um livro de história da igreja. Você poderia abrir um parêntese aí para dizer, para muita gente não sabe, o que é a CNBB, né? A CNBB é a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. O país tem, né, a igreja ela é hierárquica, ela é dividida e cada país, no caso nosso, no país continental, a gente tem esse grupo, né, que são os bispos do Brasil, que se reúnem constantemente e definem as linhas, as diretrizes para a Igreja Católica no Brasil. Que se reúnem para as campanhas da fraternidade, vocês devem conhecer pela televisão, né? E hoje em dia, essa campanha também é feita junto a várias igrejas protestantes que estão em reunião ecumênica com a Igreja Católica. Bem, o outro livro, os outros 2 livros são bem ligados, é que eu estou preparando um projeto de pesquisa para fazer doutorado em filosofia. E a linha que eu quero, que eu gosto, é ética e política. Então esses 2 livros são desse ponto, né? Um é Depois da Virtude, de um autor que ele era francês, mas foi viver na América, Alasdair MacLean,
Esse livro foi uma revolução na América, quando surgiu, depois da virtude, em que ele levanta a questão de que você não pode falar em moral separadamente. Não pode existir uma ciência da moral independente da história, independente da filosofia, da antropologia, de todas as ciências. Porque a moral, ela é, na verdade, um conjunto de atos humanos. E a moral só existe na medida em que eu existo com o outro, relacionado com o outro. Então, a moral é algo decidido pelo próprio homem. Se ela é decidida pelo próprio homem, são atos, valores que o homem cria, ela não pode existir como uma ciência interdisciplinar. Então, mas isso, quando ele escreveu isso nos anos 50, foi uma revolução. Foi uma confusão danada. E o livro é fantástico. E o outro livro é o famoso Leviatã, de Thomas Hobbes.